E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para a correção da semana 1, segundo ano, Filosofia. Então, vamos lá, pessoal, para a questão 1. O aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual como no domínio das instituições. A vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Segundo Bernard, um dos fatores do surgimento da filosofia na antiga Grécia foi resultado da constituição do regime democrático, contato dos gregos com outros povos, desenvolvimento no campo das navegações, aparecimento de novas instituições religiosas, surgimento da cidade como organização social. Sim, pessoal, vários pontos, é claro, que contribuíram. O contato do grego com outros povos, as navegações, uma série de fatores, sim. A invenção da escrita, da moeda, etc., influíram no aparecimento da filosofia. Mas um dos pontos fundamentais é justamente isso, o surgimento da cidade como organização social. Então a resposta aqui não deu certo, tem que colocar aqui, mas a resposta é justamente essa, que é a letra E. Surgimento, veio, é surgimento da cidade como organização, tá certo? Porque algo que a gente tem que observar é o seguinte, a Grécia, desde o século 8 a.C., então a Grécia Antiga ela era formada por diversas cidades independentes, essas cidades chamadas polis. Então a sua organização política se dava mediante condições geográficas e econômicas, pois a divisão em cidades e estados possibilitava a divisão da sociedade em pequenas unidades econômicas. Então cada polis grega definia o seu próprio sistema de governo, suas legislação, seu calendário, sua moeda, sua própria forma político-administrativa. Eles têm total liberdade para se organizarem como bem entendesse, né? Ou melhor, como fosse melhor para cada uma dessas polis. Então, sua organização, nesse caso, é claro, eles têm total liberdade, não só nisso, em todas essas questões, como na sua organização social e também, inclusive, nos seus deuses protetores. Ter a liberdade de escolher e trabalhar da melhor forma em prol da sua polis. Algumas polis, como Atenas, adotavam o regime de escravidão, por dívidas ou por guerras. Outras, como Esparta, possuía poucos escravos, mas possuía servos estatais. Ambas cidades elas cultivavam a oligarquia. No entanto, a Grécia Antiga experimentou outros sistemas de governo, como a monarquia, a tirania e, por fim, a democracia. Tá certo? Vamos lá, pessoal, para a questão número 2. Observe Observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Com a filosofia, um novo critério de verdade se impunha, o critério da logicidade. Verdade é aquilo que concorda com as leis que concorda com as leis do logos, ou seja, pensamento e razão. E é a razão que nos dá garantia da verdade, porque o real é racional. Então, sobre a gênese do pensamento filosófico, está correto afirmar que a evidência da verdade, como crivo da racionalidade, tem resposta no mito. É óbvio que não. O critério da logicidade está presente na adesão à crença e ao mito, sem dúvida nenhuma. Então, tinha se sair do mito em direção ao logos. Então, não, essa questão também, a gênese do pensamento filosófico, a inspiração criadora de sentidos, consiste na fantasia em hipótese alguma. A origem do pensamento filosófico surge entre os gregos no século VI a.C., na busca por explicação do sobrenatural,
uma força do indivíduo, também não explicações racionais. Letra E, o despertar da filosofia grega surge, na verdade, argumentada da razão com critério de interpretação. Exatamente isso. Letra E, tá certo? Porque a filosofia, como expoente do conhecimento racional, pensado de maneira sistemática, surgiu na Grécia em meados, como já falamos, do século VI a.C. Essa nova ciência surgiu a partir da necessidade de explicar o mundo de maneira racional, tá certo? Até o surgimento, dessa maneira de pensar e compreender o mundo, as explicações eram dadas através dos mitos, como nós já falamos, né? Então, a necessidade de entender o mundo a partir de explicações racionais, com a apresentação de provas incontestáveis, de argumentos bem formulados e com boa base teórico-racional, colaborou para quê? Para o surgimento da filosofia. Então, o contexto sociopolítico, as manifestações religiosas e culturais que vigoravam também foram fundamentais, sem dúvida nenhuma, para o surgimento da filosofia. Talvez se não houvesse a mitologia, talvez não tivesse havido, não tivesse ocorrido, sem dúvida, o aparecimento da filosofia. Então, a mitologia sempre foi muito importante, sim. E, posteriormente, para como a gente comentando aqui, elas foram fundamentais para o surgimento de todas essas questões e, posteriormente, para o crescimento e expansão do pensamento filosófico. É que, pessoal, meus cachorros estão meio estressados hoje. Estão de fundo aí, latindo. Mas vamos lá, continuar. Então vamos lá, pessoal, para a questão número 3. Filosofia, literalmente, amor pela sabedoria. É o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. O termo foi cunhado por Pitágoras, 1570-495 AC. Ao examinar tais questões, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentação racional. Por outro lado, diferencia-se também das pesquisas científicas, por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão a argumentação racional, a análise conceitual, a dialética, a hermenêutica, a fenomenologia, as experiências de pensamento e outros métodos investigativos a priori. A filosofia é o saber mais abrangente, na medida em que se ocupa com os grandes temas da humanidade. A partir delas são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, pesquisas, projetos educacionais, bem como elabora-se inclusive a própria fundamentação racional das instituições do conhecimento humano, as instituições científicas, artísticas, religiosas e culturais. A filosofia surge na Grécia por volta do século VI a.C. Mudanças sociais, políticas e econômicas favorecem o seu surgimento. Dentre estas mudanças, pode-se mencionar, vamos lá, a estruturação do mundo rural, desenvolvimento do sistema escravagista e o estabelecimento de uma aristocracia proprietária de terras, não. A expansão da economia local fundada no desenvolvimento do artesanato, o fortalecimento dos demos e da organização familiar patriarcal. As disputas entre Atenas e Esparta, o desenvolvimento de mecenas e do comércio jônico. D. O uso da escrita alfabética, as viagens marítimas e a evolução do comércio e da política. Tá certo? Vou passar aqui para frente, porque a resposta, pessoal, é justamente essa, a letra D. Foi isso, os fatores fundamentais, os da escrita, as viagens marítimas, a evolução do comércio, da política, como também teve a invenção da moeda, o espaço público, a invenção da política, foram alguns fatores que colaboraram para o surgimento da filosofia, né? Foram fatores fundamentais, entende como é o caso, como nós já comentamos aqui das viagens marítimas, porque fez com que, ao navegarem por territórios até então desconhecidos pelos gregos,
observaram que os relatos mitológicos apresentados pelos poetas, como monstro marinho, não eram reais, como também não existiam deuses em outras regiões. Com as viagens, então, o que ocorreu? Os gregos tiveram contato com outra realidade, diferente da que viviam. Outra coisa também fundamental foi a invenção da escrita, né? Porque o uso do alfabeto fez com que os gregos se expressassem de forma mais clara, colaborando para que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo mundo afora, levando a sabedoria às pessoas, como também a invenção do calendário, do espaço público, então uma série de fatores que foram fundamentais para a filosofia. Certinho, pessoal?